Cara, que é uma história triste, cara. Aconteceu num dia como hoje também, em 1907. O exército chileno, cara, 1907. Isso aqui é uma escola que vocês estão vendo, tá? Onde teve uma reunião de mineiros. Não é o pessoal que nasce em Minas Gerais. Nem esqueça isso. É pessoal que trabalha em Minas. Eu lembro quando teve o pessoal que ficou preso numa mina lá no Chile. Lembra que o pessoal perfurou pra tirar o pessoal por um outro buraco da mina e tal. Aí eu vi um comentário no Twitter, né, cara? A menina escreveu lá assim: cara, que coincidência, né, cara? Não tem um paulista, não tem um carioca, é tudo mineiro. Eu falei, puta que o pariu. Era o pessoal que tava trabalhando na mina, né? Mineiro. Fazer o quê, né? Bom, é, nesse caso é o seguinte: tinham 2.000 mineiros aqui nessa praça que vocês estão vendo, exatamente aqui nessa praça. E os caras estavam em greve ali por uma série de questões lá que tinham problemas na região. Cara, o exército vai lá, mano, bota as metralhadoras no chão e mata 2.000 pessoas. Só que o mineiro, ele tava com a família e os filhos. Tava cheio de criança brincando, as mulheres, o pessoal cozinhando ali atrás e tal. E os caras meteram metralhadora em 2.000 pessoas. Era o dia 21 de dezembro de 1907. Ali é uma região chamada Iquique, né? E amanhã já estava tensa, tinha tido várias reuniões, manifestações, protestos. Ali é uma região desértica, então quero que vocês imaginem quente, aquele vento quente, aquele vento que traz poeira, aquela condição meio árida ali da região. E na escola de Santa Maria, mais de 20.000 trabalhadores com as suas famílias estavam ali buscando refúgio, tá? E lutando por melhorias salariais, de condição de trabalho, lutando por justiça, tá? Desde a chegada, alguns dias antes ali na cidade, os manifestantes mantinham a esperança de que suas vozes fossem ouvidas por conta da aglomeração ser muita gente. O local havia se transformado numa fortaleza improvisada, tá? Mas era uma fortaleza sustentada apenas na dignidade de homens que queriam trabalhar e com umas condições mínimas de trabalho e salário digno, nada demais, tá? O local tinha se transformado então na reunião, local de reunião, homens exaustos ali pelo trabalho diário continuavam trabalhando, mulheres firmes com as suas crianças, eles iam todos juntos, a mulherada fazia comida para o marido, para os filhos, todo mundo se ajudando naquela campanha ali. E as crianças brincando no pátio ali, alheio a todo esse movimento, o espaço completamente lotado. Enquanto os líderes sindicais dialogavam ali sobre as estratégias de negociação, soldados do governo chegaram, tomaram posição ao redor da escola. Chegou um general lá chamado Roberto Silva Renardi, que tinha sido nomeado para comandar ali a repressão. Chegou com ordens claras de acabar com aquilo ali. E quem deu a ordem para ele foi o presidente da República Chilena, Pedro Montt. A ordem era acabar com o movimento a qualquer custo. Então, quem é que estava apoiando isso naquele local? Tinham várias elites econômicas ali na região, entre investidores estrangeiros, ingleses e chilenos, que estavam lucrando altíssimo com as minas de salitre, que era o que eles tiravam dali, que estava com valor altíssimo no mercado internacional. Eles não queriam um dia de parada de produção de jeito nenhum, que se foda as condições de trabalho, que tá gente morrendo lá dentro das minas, que se foda. Continue, troca, bota outro no lugar tal. Então, depois de uma série de mortes, de as condições terríveis, o pessoal se movimentou. Você tem que pensar o seguinte: para ter um movimento desse tamanho no ano de 1909, é porque o negócio estava ruim. Estava muito ruim. Estava muito ruim lá. E o governo estava com medo que essa rebelião se espalhasse pelo resto do país
né? Então o presidente quis agir rápido, né? Falou, não, vamos agir rápido aqui para resolver essa situação. Mandou o exército para lá, os caras chegaram por volta de meio-dia, a situação atingiu o seu ápice ali. O Renard, que era o comandante, ordenou que os manifestantes deixassem a escola e voltassem para as minas. Eles não estavam nem impedindo o trabalho na mina. A mina é outro lugar. Quem estava trabalhando estava lá na mina. Eles só estavam na escola, longe da mina, fazendo esse protesto, e também era o local onde aconteciam as reuniões com os líderes do movimento, conversando sobre as demandas do pessoal que trabalhava nas minas, mas sem parar o trabalho nas minas. Tá? Os trabalhadores sabiam que mesmo diante daquele exército chegando ali, se eles cedessem, significaria ter que voltar para o trabalho semi-escravo ali, durante muito tempo até conseguir se reunir de novo. Então eles resolveram criar um impasse. Nós não vamos sair daqui. E o sol de meio-dia, mano, já estava queimando o sol. O impasse ficou ali mais ou menos até as 3 horas da tarde, quando as negociações fracassaram. Mas a negociação era o seguinte: os caras falaram, não, a gente está querendo melhor condição de trabalho. A posição do exército, a gente quer que vocês vão embora todo mundo agora. Não tem meio termo. O exército não ia negociar nada de condição de trabalho, não tinha ninguém para negociar sobre isso. Aí quando deu 3 horas da tarde, as tropas lá do general, né, armadas ali com rifles, metralhadoras, receberam uma ordem na cara de todo mundo. O general virou, deu o toque de clarim, pegou a corneta, deu o toque de clarim, anunciando no toque de clarim o início do tiro. Tá liberado para atirar. Nos alvos em frente, atire à vontade. A primeira rajada de tiro, né, acertou o pessoal da negociação. Começou a correria e a seguir os caras sentaram o dedo até acabar a munição. Dentro da escola, o pânico tomou conta. Os homens tentando proteger suas famílias, as mães abraçavam lá seus filhos na tentativa desesperada de salvá-los, mas não tinha escapatória porque as balas penetravam as paredes, atingindo indiscriminadamente qualquer um que estivesse no caminho, mesmo que escondido dentro da escola. E em poucas horas, o pátio da escola estava coberto de corpos. A estimativa é cerca de 2.000 pessoas mortas, tá? E o número exato jamais foi confirmado, foi apenas estimativas. E o governo ocultou esses registros, ocultou o fato durante muito tempo. Sobreviventes foram perseguidos para não contar. Muitos foram capturados e mortos nas ruas de Iquique depois disso, para abafar o negócio. No dia seguinte, o silêncio imperava na cidade e a escola Santa Maria, que antes era um símbolo de esperança para aquele pessoal, se tornou um cemitério, um monumento daquela cena de horror. As famílias que conseguiram escapar fugiram para o deserto e conseguiram pouco a pouco espalhar o relato da tragédia. O governo chileno, no esforço de controle, declarou o fim da greve, justificou o ataque, era democracia, esse tipo de coisa, né? Era necessário para manter a ordem pública, não sei o quê. A imprensa nacional, sob censura, minimizou os eventos e a memória da matança foi silenciada por décadas. Entretanto, entre os trabalhadores e suas comunidades, o massacre continuou lentamente sendo lembrado, pouco a pouco, transmitida de pai para filho, no sussurro, e com o tempo o movimento operário do Chile começou a recuperar pouco a pouco o relato e chegar até a conseguir encontrar documentos do próprio exército, relatório de atividade, relatórios lá do exército, sobre o que tinha acontecido, tá? E a história começou a tomar força e hoje a Escola Santa Maria é reconhecida como um marco na história do Chile. Uma placa memorial está no local e relembra ali o custo humano
que foi a luta por justiça naquele local. E o massacre deixou uma lição amarga que o que pode fazer um Estado diante da ganância, o que pode fazer um Estado diante do dinheiro, do poder, né? Que valor tem vozes de simples cidadãos ali em busca da justiça, do direito e do que lhe é justo. Que força tem isso diante de um governo corrupto, de um governo que não tem o menor apreço pela vida? O que o governo é capaz de fazer pelo poder, pela ganância? E parece que o tempo passa e a humanidade não muda, né? Os mesmos problemas se repetindo em dimensões diferentes. Essa não é a história do Chile. E a analogia também não é só a história do Brasil, é a história da humanidade. A humanidade é capaz de fazer esse tipo de coisa. É impressionante. E é a mesma humanidade capaz de gestos belíssimos, altíssimos, que a gente vai, volta e meia, traz aqui para audiência. Beleza? Estamos aí com 800 pessoas ao vivo, cara. Obrigado você que tá com a gente aí. Tá chegando aí. É assim que é a live do Palhaço. A gente traz história, a gente traz notícia, a gente traz muita informação aí sobre o que é relevante no dia de hoje, tá? E mais uma efemérides aqui que a gente conta. Ao final de um ano, a gente deve ter umas 1.500 histórias contadas. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.